Oi, pessoal! Sabe aquele college público que todo mundo quer fazer e ele dá vários benefícios, como por exemplo, direito ao PGWP, escola gratuita pública para os filhos e também o Open Work Permit para o cônjuge que vem acompanhando? É uma forma bem conhecida e muitas pessoas querem fazer dessa forma, né? E realmente é uma excelente estratégia caso o perfil da sua família precise ali de período de estudos e trabalho aqui no Canadá para conseguir melhorar o perfil e imigrar no futuro. Então assim, é realmente uma excelente estratégia. Porém, nem todo mundo tem inglês necessário para o college. Sim, com certeza. Então nesse vídeo aqui a gente vai mostrar algumas formas de você se preparar para chegar no tão desejado college público. Primeira forma aí, mais ideal, é você ainda se preparar no Brasil mesmo. Fazer cursos preparatórios para o IELTS, estudar o inglês e fazer isso de lá, né? Exatamente, melhorar aí a proficiência para já ser aceito no colégio público desde o Brasil, desde o país que você esteja, né? E aí qual que seria o teste de inglês que você vai precisar fazer para ser aceito no college? Depende do tipo de programa de estudos que você vai querer estudar e a instituição. Então é bem importante fazer essa pesquisa antes e para isso vocês podem utilizar o serviço da Canucks Intercâmbio, que eles são uma agência de intercâmbio lá da Evis Immigration, então a equipe está toda unida nessa questão. Vocês vão ter um atendimento excelente para a escolha do programa de estudos, tá? E da instituição de ensino que vai atender aos requisitos, né, ao perfil de imigração seu e da sua família. E aí, escolhendo o programa de estudos e a instituição de ensino, você vai conseguir verificar quais são os requerimentos de entrada para aquele programa. E aí, geralmente, as provas que são aceitas são ou IELTS Academic ou TOEFL. E aí, escolhendo a prova que você vai fazer, você consegue começar a se preparar para aquele teste específico. Sim. Então, não é um estudo de inglês genérico. Sim. Seria, vou fazer um IELTS Academic para ser aceito no college público X, então você vai iniciar um preparatório para o IELTS Academic. Porque esses testes de inglês, eles vão ter tempo, eles vão ter várias habilidades que vão ser necessárias durante o teste. Então é bom você estar preparado para aquele teste para ter um melhor desempenho. Então essa seria a primeira estratégia, né, o que eu consideraria aí como um plano A, o mais ideal. É se preparar, né, o preparatório para a prova, já direto para o Brasil e já vir para o Canadá já aceito, né, nessa escola. Já vir direto com o Study Permit para iniciar os estudos no ensino superior. Segunda forma é se você não quer esperar no Brasil isso, tá com pressa, não tá aguentando mais viver no Brasil. Ou já tentou várias vezes fazer o teste e não conseguiu o resultado. Também. E que seria o Pathway, né? Explica aí o que é o Pathway. O que seria o Pathway? O Pathway é um programa de estudos de inglês vinculado aos estudos de ensino superior. Então, por exemplo, o primeiro passo é sempre a escolha do programa de estudos da instituição de ensino. Sendo um colégio público, ele vai informar qual que é o requerimento de inglês. Só que aí, vamos supor, você atende todos os demais requerimentos da matrícula, menos o inglês. Sim. E você envia a sua matrícula. E aí o college vai emitir uma carta de aceitação, né, a LOA, a Letter of Acceptance, do curso, dizendo que você foi aceito, a sua matrícula foi aceita, só que condicional a alcançar o nível de inglês necessário para iniciar as aulas, tá? E aí com essa carta você consegue também se matricular numa escola de inglês que seja aí parceira, seja vinculada a essa instituição de ensino superior, para que você se matricule num programa de estudos de inglês, que é o Pathway. E aí você vai pedir o visto de estudos para o Canadá, para as autoridades de imigração canadense, e o primeiro visto de estudos que vai ser aprovado vai ser somente para o período do Pathway, para que venha para cá, estude inglês, e aí alcançando o nível de inglês nessa escola, você vai poder começar a estudar no ensino superior. Só que aí vai ser necessário também uma renovação, uma extensão do visto de estudos. Então é uma nova aplicação, novos cursos. Além disso, é importante lembrar que no período do Pathway, em que você esteja só estudando inglês, você e nem ninguém da sua família vai poder trabalhar, né? Então nem o aplicante principal, o estudante, nem o cônjuge que por acaso vem acompanhando vai poder ter permissão, autorização de trabalho aqui no Canadá. Lembrando que vai ter que também comprovar os fundos de novo, aplicar toda a documentação novamente. Um Study Permit Extension, uma aplicação de extensão do Study Permit, é uma nova aplicação, todos os requerimentos novamente, tudo atualizado, comprovação financeira, o oficial vai querer ver tudo isso novamente. Então, não é um processo assim tão simples, por isso que eu considero como um plano B. O melhor é sempre se preparar do Brasil, mas se não é possível, ou já tentou e não conseguiu, existe sempre a opção do Pathway. Terceiro caso seria você vir estudar um college privado, que foi mais ou menos o que a gente pensou em fazer quando a gente veio pra cá, né? Primeiro a gente estava planejando vir fazer o college privado, depois faríamos um college público. Mas a gente teve a sorte aí nesse meio tempo conseguir já a nossa residência permanente. Mas mudaram um pouquinho as regras, então como que ficou agora isso? Na realidade não mudaram as regras, o que mudou está sendo as aprovações negativas, né, desse tipo de processo. Porque assim,
O college privado, ele nunca deu elegibilidade para o cônjuge acompanhante poder ter o direito ao Open Work Permit. E a lei continua a mesma, tá? Então não é de forma nenhuma recomendável para casais, para famílias, tá? Virem através desse tipo de estratégia. Isso daí seria talvez recomendável, talvez uma estratégia para quem é solteiro, tá? Sim. Porém, quem é casal sabe que isso não seria o ideal, mas mesmo assim quer arriscar? Tudo bem, mas tem que ter a noção de que na legislação não existe baseamento para o Open Work Permit do cônjuge. Porém, às vezes ainda são aprovados alguns casos assim, mas você está realmente arriscando todo o processo e isso não é recomendável. Por isso que eu coloco essa como uma estratégia das últimas, tá? Para quem é família, sempre é interessante buscar ou os estudos do inglês já direto no Brasil para vir para o colégio público ou então o Pathway. E aí, por que essa estratégia do college privado às vezes é procurada por casais, por pessoas que querem vir estudar aqui no Canadá? Justamente porque os colleges privados, eles geralmente têm ali um requerimento de inglês menor do que comparado com colleges públicos e universidades aqui no Canadá. Mas quando você analisa no longo prazo os benefícios desses estudos, eles não compensam na realidade. Você não teria direito a um PGWP no final, durante o processo você não teria direito ao cônjuge, né? O cônjuge não teria direito a um Open Work Permit e os filhos que viessem não teriam direito, pelos seus estudos, a uma escola pública gratuita. Então são vários riscos que estão envolvidos. Sim. Eu considero realmente uma péssima aplicação, mas ainda existe esse tipo de estratégia, embora eu não recomende. Substituir o college público pelo privado não é uma boa opção, mas talvez seja uma terceira opção aí no caso de quem quer depois disso fazer um college público. Exatamente. Ou, por exemplo, no caso que eu falei de solteiros. Para solteiros, o college privado às vezes é uma boa opção, tá? Não considero que ela seja melhor do que um college público em questão de comparação de estratégia, Sim. tá? Mas o college privado seria uma intenção interessante, porém tem que deixar bem claro que depois do college privado, se a intenção é a imigração, você ficaria dependendo de ou conseguir uma job offer de um empregador qualificado aqui Sim. no Canadá, ou então realmente já vir com dinheiro preparado, tá? Com uma comprovação financeira preparada para após o college privado iniciar um college público já aqui de dentro do Canadá mesmo, fazendo extensão de study permit. Mas isso vai envolver novamente uma nova aplicação, uma nova comprovação de intenção, uma nova comprovação financeira e tudo que vem ali envolvido nesse novo tipo de solicitação de visto. O quarto caso seria a pessoa que quer vir para o Canadá, fazer um curso de inglês para depois decidir se vai fazer o college público ou não. É um dos casos mais arriscados aí, né? É um dos casos mais arriscados, tá? E aí, nesse caso, jamais vir para o Canadá estudar inglês com o visto de turismo ou com um ETA, tá? Vir para o Canadá estudar inglês já pedindo um visto de estudos, um study permit para inglês. E vocês podem se perguntar, mas pode estudar inglês com o study permit? Sim, pode sempre solicitar study permit até para durações de estudos menores do que 6 meses, isso é possível, tá? E isso é o mais adequado, seria o melhor, o ideal nesse tipo de estratégia. Porque aí você viria para o visto de estudos para estudar inglês e aqui tentaria fazer a extensão do visto de estudos agora para estudar no ensino superior. É a estratégia, dentre essas, a que eu menos recomendo, tá? Sim. Mas também é uma possibilidade. É importante lembrar que no momento de pedir a extensão do visto de estudos agora para estudar no ensino superior, já aqui de dentro do Canadá, você vai ter que comprovar tudo novamente e demonstrar que agora a sua intenção é de ensino superior. Porque de início você viria para o Canadá dizendo que a intenção é de inglês. Sim. E aqui, agora, se tornou uma intenção de estudo superior. Então, é uma aplicação que tem ali alguns riscos. Eu não recomendo, se é para vir estudar inglês, que já venha para um Pathway, tá? Já direto, que vai direcionar para um college público, porque aí você já vem com o planejamento todo amarrado. E você já demonstra para o oficial qual que é a sua intenção final com relação a essa vinda aqui para o Canadá. E se você está planejando vir estudar aqui no Canadá, fazer tanto Pathway, curso de inglês, graduação, qualquer tipo de college, pode contar aí com a Canucks, que é parceira aqui do nosso canal. Então o link está aqui embaixo, você vai ter descontos especiais, né, na consultoria educacional com eles, então não perca. Exatamente. E também vale lembrar que quem contratar a consultoria de 40 minutos de imigração comigo lá na Evisa, também já recebe gratuito, sem custo, uma consultoria de 20 minutos com a Canucks Intercâmbio. Então vale a pena aproveitar também. Então ótimo esse pacote aí. Já está planejando estudar aqui no Canadá com a intenção de migrar, marca consulta com o Will lá.
Sempre que a intenção final seja de residência permanente aqui no Canadá, é muito importante que você comece todo o planejamento com uma consultoria de imigração, tá? Porque às vezes você até pensa em vir estudar, mas não necessariamente seria necessário, igual a gente já fez um outro vídeo aqui falando sobre essa questão, nem sempre é necessário, tá? Então é bom avaliar o caso, se for identificado que um período de estudos e trabalho seria o ideal, o necessário para trazer você do nível que você está hoje até um nível de elegibilidade para uma residência permanente, isso vai ser abordado também, e depois você também vai ter a assessoria da Canucks para dar aí o prosseguimento com relação a essa parte dos estudos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica incrível aí, se você está querendo fazer um college público, de como se preparar. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.